Olá, você está na Jurisprudência Constitucional, programa que analisa uma a uma das decisões recentes do STF. Então, vamos nessa, advogado, advogada, juristas em geral, OABeiros, OABeiras, cidadão, cidadã que querem entender melhor a jurisprudência do STF. Meu nome é professor Adriano Nebel e eu já estou há 17 anos na docência do Direito Constitucional. Espero te ajudar. Vamos juntos! Deixa o like no vídeo aí, compartilha para os seus amigos e vamos estudar. A primeira decisão de hoje é a do recurso extraordinário número 1338750. É uma decisão importante, porque o STF reafirmou a sua jurisprudência e, inclusive, editou uma tese no regime de repercussão geral. Qual é o tema de repercussão geral? 1177. Foi fixada a seguinte tese: a competência privativa da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, artigo 22, inciso 21 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103 de 2019, não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954 de 2019 no ponto incorrido em inconstitucionalidade. Então nós temos aqui uma declaração parcial de inconstitucionalidade pelo seguinte motivo: a Constituição Federal dispõe que os estados vão regulamentar questões referentes à remuneração dos militares, certo? E o artigo 22, inciso 21 da Constituição dispõe que a União, através de lei federal, lembra o artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, ou seja, leis federais, princípio da predominância do interesse. Só que o inciso 21 fala expressamente em normas gerais. E o que é uma norma geral? É aquela que não desce tanto a ponto de regulamentar um interesse regional, uma questão regional, não vai incidir na autonomia dos estados. Então, olha que interessante, essa lei federal, no artigo 3A, artigo 3º-A, dispõe o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, o parágrafo 2º. A alíquota referida no parágrafo 1º desse artigo será de 9,5% a partir de 1º de janeiro de 2020 e depois passa para 10,5% no inciso 2 a partir de 1º de janeiro de 2021. Só que o seguinte, um militar aposentado de Santa Catarina, inconformado, ingressou com uma ação dizendo que o Instituto de Previdência, o IPREV, do estado de Santa Catarina, havia cobrado a alíquota da lei federal. Só que lei complementar estadual de Santa Catarina, a lei complementar 412 de 2008, dizia que era 14%. Professor, para aí, buguei. Como assim? Ele queria que fosse cobrado 14%? Queria. É que os 14% se referiam a só o que ultrapassasse o limite máximo estabelecido do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Então, os 14% só sobre o que ultrapassasse esse limite. E os 9,5% e agora 10,5% incidiam sobre o total dos proventos. Então,
Na prática, passou de R$ 176 o que esse cidadão acabava contribuindo para R$ 669. Faz a conta isso mês a mês, a diferença que dá. Então, ele ingressou com uma ação para pedir que valesse a lei complementar estadual. E foi julgada procedente. Inclusive, em segundo grau, a turma recursal de Santa Catarina, dos juizados especiais catarinenses, declarou a inconstitucionalidade desse artigo da lei federal. E isso foi confirmado pelo Supremo. Meus queridos, minhas queridas, o STF já havia julgado na ação civil originária 3396, já havia julgado com base nos artigos, anota aí para o teu concurso, para a tua prova da OAB, para a sua prática, o artigo 42, parágrafo 1º e o 142, parágrafo 3º, inciso 10. Ali nós temos o seguinte, olha só, vou ler para você, vou pedir a sua autorização para ler para você. 42, parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º. Cabendo à lei estadual específica, dispor sobre as matérias do 142, parágrafo 3º, inciso 10. Então, cabendo à lei estadual específica, dispor sobre as matérias do 142, parágrafo 3º, inciso 10. E aí você vai correndo para o 142, parágrafo 3º, inciso 10, que assim dispõe. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, e aí continua, mas olha o que nos interessa. Direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades. Ou seja, essa matéria ela não pode ser regulamentada por lei federal, a não ser que seja uma norma geral, mas não o estabelecimento de alíquotas. Fica ligado, você advogado ou advogada, imagina quantas ações podem ser ingressadas com base nesse entendimento agora. Inclusive a repercussão geral, com tese fixada. Se o seu estado colidir com essa lei federal e a lei do estado for mais benéfica, você está esperando o quê? Certo? Fica essa dica constitucional para a sua prática de hoje. Muito bem? Então, nós temos também uma outra ação julgada no dia 1º de 2021. E agora é controle concentrado. Agora não há lide, é confronto de teses, leis em tese. Muito bem? Agora é confronto de lei em tese. No caso, nós temos algumas coisas muito interessantes. A Constituição do Estado de Pernambuco. Olha só que interessante. O artigo 52, parágrafos 2º e 3º da Constituição Pernambucana foram declarados inconstitucionais pelo STF. Professor, então nós temos aqui a tese de normas constitucionais inconstitucionais do Otto Bachoff na prática. Ou seja, temos uma aplicação prática de que é possível declarar normas constitucionais inconstitucionais. Olha que interessante, o parágrafo 2º da Constituição Pernambucana, lá no artigo 52, dispõe o seguinte: a garantia de inamovibilidade no tocante aos juízes substitutos da primeira e segunda entrância é assegurada por fixação destes na área de circunscrição judiciária, para que foram designados ao ingressar na carreira ou pelo efeito de promoção de entrância. E o parágrafo 3º, ocorrendo a hipótese de um juiz substituto exercer o cargo em vara ou comarca vagas, a remoção dar-se-á somente
3 hipóteses. 1. Em virtude do provimento do cargo do juiz titular removido, nomeado ou promovido. 2. Por interesse público, assim expressamente declarado no ato de remoção. E 3. A requerimento do próprio interessado. Vejam bem, o STF, através da relatoria da Rosa Weber, entendeu que esses dispositivos violam flagrantemente o artigo 93 da Constituição e o princípio da isonomia. 93 da Constituição diz que lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Então, vejam bem, um vício formal, porque a iniciativa é do STF e através de lei complementar. Então, essa disposição, por mais que esteja em uma Constituição estadual, viola o disposto na Constituição da República. A iniciativa não é de constituinte estadual, é do STF. Assim entendeu o Supremo Tribunal Federal. E mais, como assim distinguir entre juiz titular e juiz substituto? Em uma das garantias da magistratura, que é a inamovibilidade. Não pode. Então, olha que interessante. Nós tivemos aqui inconstitucionalidade formal, material e a tese de que é possível declarar sim uma emenda constitucional inconstitucional. Mais um exemplo para você levar para o seu concurso, para a prova da OAB, para a sua prática jurídica. Meus queridos, minhas queridas, por hoje esse é o giro de jurisprudência em nosso Jurisprudência Constitucional. Espero que tenham gostado, que tenha sido produtivo para você, que de alguma forma tenha contribuído. Conta sempre com a gente, de segunda a sexta, a partir das 9 horas, a gente estará aqui no nosso canal do YouTube e também no Instagram, fazendo essa análise, esses comentários das decisões recentíssimas do STF. Um grande abraço, até mais!